Como seria bom se esse povo que diz que é de Deus fosse independente da palavra, fossem prudentes em guardar a palavra, fossem dedicados a examinar e a buscar o conhecimento da palavra, para conhecer a palavra, para se desviar do erro, para não seguir o engano, para que esse povo fosse conduzido pela palavra, na palavra, caminhando numa vida de fé com Deus, principiada na palavra, com o entendimento de Deus pela palavra. Mas o que é que o povo hoje, que diz que é de Deus, vive? Qual o entendimento do povo? Aonde esse povo se baseia? Quem estão guiando? Qual é o alvo desse povo que diz que é de Deus? Todo mundo diz que é de Deus, mas ser de Deus verdadeiramente é estar na palavra, e a palavra aqui, ó. Ser de Deus não é se aliar, se converter, aderir a nenhum grupo religioso e passar a viver nenhuma formalidade religiosa. Ser de Deus é ser convertido a Deus pela palavra. Mas para isso acontecer, primeiro é preciso o conhecimento da palavra. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé, ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Ninguém pode ter fé em Deus se não ouvir a palavra, o evangelho, para poder ter essa confiança, ter essa esperança e seguir a Deus. Por onde? Não é por uma igreja, por uma religião, pela palavra. O caminho por onde a gente segue a Deus é pela palavra. Essa palavra encarnada, Jesus, e a palavra escrita, o que ele ensinou. Esse é o caminho do princípio de uma vida de fé em Deus. E qual é o trabalho do diabo? Tirar das pessoas o quê? A vida de igreja? Tirar das pessoas da formalidade religiosa? O diabo não está preocupado com isso. O diabo, ele trabalha, o objetivo dele é tirar das pessoas a palavra de Deus. O próprio Jesus disse isso, Lucas 8:12, que o trabalho do diabo é tirar a palavra de Deus do coração do homem, do entendimento do homem, para quê? Para que ele não se salve crendo na palavra. Salvação não é estar dentro da igreja, não é cumprir a obrigação, o ritual, a formalidade, o cerimonial dessa ou daquela igreja. O diabo não está preocupado em privar você de estar numa igreja. Pode subir, irmão. O diabo não está preocupado em fazer você deixar de ser batizado ou ser batizado, guardar o sábado ou deixar de guardar o sábado, viver dentro dessa ou daquela igreja. Isso não tem nenhum problema com o diabo. Ele quer que você entenda que tem que viver isso. Porque isso não faz você alcançar de Deus a salvação. O que faz você alcançar de Deus a salvação é se você ouvir e crer na palavra que nos leva a Jesus, não a nenhum lugar religioso para cumprir e viver nenhuma obrigação religiosa. Então, Jesus vai dizer que o trabalho do diabo, o objetivo dele é esse: trabalhar para tirar a palavra do entendimento do homem, fazer o homem desprezar a palavra, fazer o homem não crer na palavra, fazer o homem não ter interesse na palavra, fazer o homem ignorar a palavra. É o que tem feito hoje. E como é que o diabo, ele tem vitória no povo de Deus? Ah, porque a gente já venceu o diabo. Vai nessa conversa. Seja prudente, não. Guarda a tua fé, não. Se mantém fiel à doutrina, não. Cuida de ti da doutrina, não.
ser prudente para ouvir e praticar a palavra, não. Fica nessa ideia, já sou mais que vencedor, estou em Jesus. Como ensina a tua vida religiosa, a vivendo dentro da forma. Tu está pensando que proteção de Deus, segurança de Deus, é dentro de uma igreja, é dentro de uma vida religiosa? Mantém-se firme e fiel. Bom dia, São Marcelo. A palavra do Senhor não. E para você se manter firme e fiel, você tem que conhecer a palavra. Você tem que andar pela palavra. O problema é que essa multidão que diz que é de Deus, que conhece a Deus, que está adorando a Deus, o problema dessa multidão é que não tem entendimento nenhum da palavra. Por que não tem entendimento? Porque o diabo priva essas pessoas da palavra. O diabo coloca para essas pessoas viver, ser devota e praticar atrações, sacrifício religioso, movimentos, obrigações de igreja, devoções, de sacrifícios religiosos. O diabo coloca essas atrações, esses entendimentos, esses conceitos para o povo viver. O povo acha que vida com Deus é sendo devoto e praticante a uma instituição religiosa, indo para culto, campanha de jejum, de oração, fazendo trabalho disso, trabalho daquilo, cumprindo sacrifício religioso de igreja, vivendo presença de culto, vivendo dentro dos trabalhos, dos movimentos. O povo está mais dedicado a isso. Enquanto isso, o povo não se dedica a buscar o conhecimento da palavra e nem se conduz dirigido por ela, na direção da palavra. Esse é o mal que leva muitos a sofrer a derrota. O povo de Deus é derrotado, irmão? É derrotado. Quem diz isso é o próprio Deus. O próprio Deus vai dizer, o meu povo. Deus não está se referindo a nenhum outro povo, não. O povo dele, o povo da promessa, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu segundo nação. Deus vai dizer, o meu povo foi destruído. Por quê? Por que o povo foi destruído? Porque lhe faltou o entendimento, o conhecimento. Faltou o entendimento e o conhecimento de quê? Da palavra de Deus. O povo hoje quer conhecer a Deus dentro dos movimentos. Ah, porque é poder de Deus, porque hoje foi grande a presença de Deus, porque Deus hoje se fez presente. Como? Mas o povo entende que tudo isso acontece dentro dos movimentos. E Jesus operava de uma forma tão simples. E o princípio para Deus operar na vida das pessoas é por meio da fé, da palavra. Não é através de campanha, não é através de movimento religioso, não é através de culto de poder, de mistério, de unção. É através da palavra. A palavra sendo pregada e operando na vida das pessoas, é a palavra que opera. Não é o movimento do profeta que diz que Deus vai usar ele, que Deus vai fazer, que Deus através dele vai fazer grande coisa. É mentira. O profeta de Deus que somos nós que pregamos o Evangelho, temos apenas que pregar o Evangelho. E o mais quem opera é o Espírito Santo quando ele quer, não é quando o profeta determina. Porque a Bíblia diz que quando os apóstolos estavam pregando o Evangelho, o Senhor acompanhava com sinais, prodígios e maravilhas. Eles não pregavam sinais, eles não pregavam prodígios e eles não pregavam maravilhas. Eles pregavam o Evangelho, a mensagem de salvação. Era isso que eles pregavam. Eles não estavam preocupados em fazer culto de vitória. Os apóstolos não faziam culto de campanha da marcha, culto de prosperidade, culto profético, culto da colheita, culto da restauração, de libertação, culto de quebra de maldição. Isso tudo é distração da palavra. Eles pegam o texto da palavra para criar esses movimentos, esses teatros, esses ensinamentos, esses movimentos vãs, usando o texto da palavra que não tem nada a ver com a interpretação, aplicam errado para o povo, colocam a palavra e criam um movimento. Esse é o trabalho do diabo.
E ele só consegue destruir o povo de Deus quando ele tira do povo a direção da palavra. Foi o que Deus disse a Josué. Quando Josué ia substituir Moisés, Deus disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo para te livrar e te fazer prosperar. Agora tem uma coisa, Moisés, tem uma coisa, Josué. Olha qual é a direção que Deus dá a Josué, para Josué prevalecer, para Josué triunfar diante da missão, do compromisso e dos desafios que Josué teria na caminhada com os inimigos. Para Josué prevalecer e vencer, ele tinha que seguir o que Deus determinou a ele. Olha o que Deus vai dizer a Josué, capítulo 1, versículo 5. Nenhum susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que Deus diz a Josué no versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Olha agora a importância no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas aonde quer que tu vá. Moisés, ele levava para o povo a palavra de Deus. E Deus vai dizer a Josué: essa palavra que Moisés te ordenou, te levou, que é a minha palavra, você tem que se esforçar a cumprir ela, Josué, para que ande por ela e não se desvie nem para um lado nem para o outro, mas siga dentro da direção da minha palavra, para você prosperar. E quando o diabo, ele tira o homem da palavra de Deus, ele leva o homem à derrota. Ah, mas está dando certo, está prosperando, está conquistando, está tendo glória, está tendo fama, mas está em derrota diante de Deus. No lado espiritual, está em maldição, porque a maldição de Deus, ela consiste no princípio do homem deixar a palavra. A maldição consiste nisso. Quando eu saio da palavra, eu saio da bênção e sigo no caminho da maldição. Maldição é o homem sair da palavra. Adão recebeu a maldição, foi destruído. O diabo conseguiu destruir Adão. A vida com Deus, a comunhão com Deus, a graça da paz, da abundância que ele tinha de uma vida com Deus. Adão foi destruído porque ele saiu da palavra, porque ele não deu ouvido à voz de Deus. O diabo tirou a palavra do coração de Adão. Adão tinha que guardar a palavra, como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Adão, ele saiu da palavra e pecou contra Deus e entrou em maldição. O pecado consiste em desobedecer e andar fora, contrário à palavra de Deus. É aí que consiste o pecado. É aí que o trabalho do diabo é nesse objetivo. O diabo trabalha nesse objetivo, para tirar você da palavra, da direção, e não andar dentro daquilo que Deus orienta. Você vai andar em caminhos dizendo que é de Deus, mas não é o que a palavra orienta. É o que hoje o povo está vivendo aí. O diabo destruiu a comunhão de Adão com Deus. Adão perdeu a vida com Deus, entrou em juízo e condenação. O diabo conseguiu isso na vida da humanidade. E aqueles que já tiveram a comunhão com Cristo restaurada, muitos voltaram à lama de novo. Muitos caíram na miséria do pecado, novamente voltaram à perdição de novo. Por quê? Porque não foram prudentes a se conduzir pela palavra. Desviaram-se da palavra, seguindo doutrina de demônios. Esse é o trabalho do diabo. Levantar doutrina, conceitos, meios que diz que é de Deus, para o povo andar, que não é o que a palavra ensina, não é o evangelho de Cristo, não é o que Jesus ensina. Cuidado, irmão. A palavra nos adverte que muitos vão apostatar da fé. Por quê? Vão seguir o quê? Doutrina de demônios. E o pior é que esse povo está pensando que é de Deus. Ah, é homem de Deus. O ensino do meu pastor é de Deus. O ensino do meu líder é de Deus. Doutrina de demônios. Você tem que ser guiado por Cristo, não é por pastor. É por Cristo e pela doutrina de Cristo.
Se não for a doutrina de Cristo, você não tem Deus, você não está em Deus, você está em maldição. Você pode estar numa igreja alegre, feliz, cantando, pulando, dando glória, aleluia, falando língua, reteté, plá. Você pode estar numa conveniência satisfatória com um grupo de irmãos no teu ministério. Se não tiver na doutrina de Cristo, todos que estão nesse caminho estão indo para a maldição. Se alguém vem até vós e não traz o evangelho de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. É isso que a palavra ensina. O povo não dá ouvido à palavra. O povo tem comichão nos ouvidos. O povo rejeita a palavra para seguir fábulas, fantasia, mentira, movimento, muitas coisas que o povo diz que é de Deus, e o povo, por ser simples, morrerá na sua simplicidade. O prudente atenta para o que a palavra diz, para se manter nela, não é para o que os homens pregam. Jesus disse isso. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Não é a doutrina do pastor A, B e C, não é a doutrina da igreja, não é a linha de pensamento de nenhum teólogo. Jesus vai dizer em Mateus 7:23, bem-aventurado o homem que ouve e pratica a minha palavra. Esse sim está edificado na rocha. A sua vida com Deus está guardada. Então o trabalho do diabo é esse. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento. A cegueira não é física, a cegueira é espiritual. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não resplandecer o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. Tem tanta gente aí perdida do evangelho. Tem tanta gente aí cega, vivendo um evangelho anátema, vivendo heresia, vivendo um movimento de perdição, pensando que é o evangelho de Cristo. O diabo, ele cega, ele manipula, ele faz você viver um evangelho anátema, fazendo você pensar que é de Deus. Que esse é o trabalho do diabo. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja ou de religião alguma. Ele quer levar você nessa mentira. O que ele quer é tirar de você o entendimento da palavra. A verdade do evangelho, ele cega. Rapaz, e eu acredito nessa palavra porque é a palavra de Deus. O Deus desse século, o diabo, cega o entendimento dos incrédulos. O evangelho mostra que salvação é por Jesus, que vida com Deus é por Jesus, que bênção de Deus é em Jesus, que estar em Deus é por Cristo. O povo está acreditando que é salvo porque guarda o sábado. O povo está aí acreditando que é salvo porque é batizado nas águas, que é de Deus porque está dentro de uma igreja, porque foi predestinado, porque usa o véu, porque não sei o quê. O diabo cega, gente. Olha as doutrinas, olha os ensinamentos, olha o que esse povo que diz que é de Deus está vivendo e praticando dentro de suas igrejas. Tem nada a ver com o evangelho. O povo acha que tem que fazer campanha, subir monte, ir para a vigília para se encher de Deus, para receber bênção de Deus, tem que estar no culto da vitória, culto da prosperidade. O diabo cega o entendimento desse povo. E o pior de tudo é que esse povo vive dentro desse caminho, desses conceitos, dessa vida religiosa, entendendo que é a de Deus. E julga aqueles que vão levar a verdade para eles, que eles é que não são de Deus, que eles estão pregando mentira, que eles estão pregando heresia, e eles que estão vivendo as heresias dentro dos ambientes religiosos, guiado e instruído por seus líderes, que não são prudentes para examinar a palavra de Cristo. Cuida de ti e da doutrina, a palavra do Senhor, o ensinamento de Cristo, o evangelho. Fazendo isso, te salvarás. Então esse é o trabalho do diabo. Tirar o povo da palavra, da vida com Deus pela palavra. O povo acha que a vida com Deus é dentro dos cultos de igreja, é dentro dos eventos de igreja, é dentro dos trabalhos de igreja. O povo acha que amar a Deus é viver dentro de um movimento histérico, de música, de emoção, dizendo, Deus, eu te amo. Amar a Deus é guardar a palavra. Como disse Jesus, João 14:23, quem me ama, guarda a minha palavra. Amar a Deus é o princípio da observância, da obediência à palavra. Quando eu guardo a palavra, quando eu me esforço a me negar para viver a palavra, eu estou amando a Deus. Quando eu digo que estou amando a Deus, é quando eu estou guardando a palavra. Não é quando eu estou cantando e chorando, eu te amo, Deus. Não é pela uma expressão verbal.
Deus não quer ouvir que eu amo Ele pela uma expressão verbal. Deus quer ver a minha ação e atitude de submeter-se à palavra dele em obediência, para Ele ver que isso é o amor que eu tenho que mostrar a Ele. Amar a Deus é guardar a palavra, irmãos. Jeremias vai dizer, capítulo 7, versículo 23 e 24. O próprio Deus, usando o profeta, vai dizer: vocês só serão meu povo, e eu só serei o Deus de vocês, se vocês guardar e ouvir a minha palavra e ter o cuidado para andar no caminho que eu vos dou. Todo mundo aí diz que é de Deus. Eu sou de Deus, sou da igreja A, sou da igreja B, sou da religião A, sou da religião B, o meu pastor é homem de Deus, eu sou de Deus. Por quê? Porque eles estabelecem isso pela igreja, pela vida religiosa. Quem é de Deus é quem está na palavra. E é isso que o diabo quer tirar do povo e tem tirado. O povo tudo perdido em maldição, numa vida anátema indo para o inferno, pensando que é de Deus. Porque o caminho que estão andando não é o caminho da palavra, é o caminho da religião, da vida religiosa, do seu entendimento, pelos pensamentos e as atitudes e a direção dos seus corações, entendimento corrompidos. Quem é de Deus, Jesus disse, é quem ouve, quem guarda a palavra. Quem é de Deus é quem está em Cristo, guardando a doutrina de Cristo, pregando a Cristo. Não é quem está em igreja pregando conceitos, usos e costumes de igreja. Só vamos ter a promessa de Deus, de vida com Ele, se guardarmos a palavra. Jesus vai dizer lá em Mateus 7, 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que ouve e guarda a palavra de meu Pai que está no céu. Vida com Deus, para você receber a salvação, não é dentro de nenhuma igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, é guardando a palavra do Senhor. A palavra de Deus é Jesus, é o que Ele ensinou, pregou. Você guardar e praticar e seguir, sendo prudente até o fim, ser fiel até a morte. Guarda o quê? Guarda a tua vida religiosa? Guarda a tua vida na igreja? Guarda a tua vida no sacrifício religioso? Jesus vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. É a palavra que temos que guardar. Guardar é praticar, é viver, é seguir, é estar na direção dela. Isso é guardar. Jesus não mandou você guardar a vida religiosa. Guardar a obediência e submissão, a devoção de nenhuma ordenança de igreja. Jesus, ele manda você guardar e praticar a palavra dele. Jesus vai dizer, vocês só serão meus discípulos, João 8,31, se guardarem as minhas palavras. Não é ordenança de homem dentro de igreja. Não é cumprir a obrigação religiosa de sistema religioso nenhum. É guardar a palavra de Deus. A nossa vida com Deus é baseada, principiada, guiada, dirigida pela palavra. E a gente tem que viver com Deus com entendimento na palavra. Porque o diabo ele vai tirar o nosso entendimento. E a gente só vence a batalha espiritual no reino das trevas, com o reino das trevas, se tiver a palavra. A espada do Espírito é a palavra. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Paulo vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus, por onde vencemos os combates com Satanás. Não é com grito, não é com reteté, não é citando o Salmo 91, abrindo a Bíblia e cantando hino, passando 3 dias de oração. Se não tem a palavra, não tem como vencer o combate espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual para alcançar a vitória no final, que já foi garantida por Cristo. O que eu tenho é só perseverar em andar nesse caminho que já fui colocado para a vitória. Mas eu tenho que perseverar e fazer algum combate para que não venha a ser desviado, nem tirado, nem enganado a deixar esse caminho. O diabo trabalha dessa forma. Esse é o trabalho do diabo, persuadir, enganar, iludir, colocar dúvida, incerteza, desânimo, levar o povo a recuar, a desviar,
apostatar da fé, seguindo doutrina de Satanás, que leva homens a criar doutrina da predestinação incondicional fatalista. O diabo leva homens a criar doutrina de sábado, doutrina de batismo de água como fosse meio de salvação, doutrina de vida de igreja. O diabo leva homens a criar doutrina de escatologia consumada. É tanta doutrina de demônios pregada por quem? Por aqueles que o povo está dizendo que é de Deus. Irmão, não julgue não, estou julgando não, estou afirmando. Eu faço um juízo dentro de conceitos da palavra. Eu sei quem é que está pregando a verdade de Deus e quem não está. Eu não uso isso pela linha doutrinária da minha igreja. Eu faço isso pela palavra de Deus, que me autoriza a ser prudente e a analisar. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Se a parte dele. Autoridade não é o homem porque é pastor, porque é líder, porque é representante de um ministério. A autoridade é quem está na palavra. É a palavra que nós temos que se submeter. Não é a líder nenhum. Quando você se submete a um líder, você está tomando uma atitude de ser servo dele. Eu sou servo de Cristo, discípulo de Cristo. Aqueles que estão em nosso meio, ministrando a palavra entre nós, nós temos que honrar, nós temos que obedecer, nós temos que orar a Deus por eles e vigiar. Enquanto eles estão pregando o Evangelho, a gente está lá, não é amém? Amém, Senhor, abençoa o irmão para que pregue mais ainda, compromissado. Quando esse dirigente, pastor, bispo, pregador, seja lá quem for, não traz mais a palavra de Deus, não se compromete com o Evangelho, traz um outro ensino, movimento, invenção, ideias, conceito, começa a criar um bocado de coisa, saia da direção dele. Não siga ele não, porque você não foi chamado para seguir Pedro, nem Paulo, nem João, nem pastor, nem papa, nem apóstolo, nem bispo. Você foi chamado para seguir Jesus. E como é que eu sigo a Jesus? Não é por dentro de igreja através de pastor nenhum, é pela palavra dele. Aquele que não traz ao ensino, a doutrina de Cristo, não receba. Você não foi chamado para estar dentro de nenhuma igreja. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, o lugar que eu tenho que estar é em Cristo. E quem tem que guiar a minha vida não é o pastor da igreja, é Jesus. A palavra dele é em mim. João 15:7. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é esse o princípio da minha vida e firmeza em Deus, estando guiado por Cristo, que é o pastor da minha alma, o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Amém, meus irmãos? Então, cuida de ti e da doutrina, escapa por tua vida, examine-se a si mesmo para ver se permanece na fé, ou se já não foi reprovado. Persevere até o fim para ser salvo, porque salvação é para quem persevera em submissão, andando na doutrina de Cristo. Crer em Jesus não é dizer eu creio e estou salvo. Crer em Jesus é se converter a Ele e andar pela palavra dEle. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é caminhar pela direção da palavra dEle, no entendimento daquilo que Jesus trouxe até o fim, e não se desviar dela. Sabe por que eu não vou para a campanha de vitória? Porque Jesus não me ensinou a buscar a vitória em campanha de vitória. Sabe por que eu não vivo dentro dessa mentira de casa de Deus, para adorar a Deus em igreja? Porque Jesus não me ensinou que eu tenho que estar em alguma casa de Deus, que igreja ou qualquer outro canto é casa de Deus. Sabe por quê? Eu não fico preocupado e nem me preocupo e nem participo de cerimonial de batismo de água dentro de igreja nenhuma para ser uma nova criatura, para poder ser membro da igreja de Deus e estar em comunhão com alguém, porque Jesus não me ensinou isso. A minha comunhão com os irmãos em Cristo não é pela uma igreja nem pelo cerimonial, é pela fé e a palavra. O Espírito Santo quer nos manter nessa comunhão. Sabe por quê? Eu não sou discípulo, nem fanático, nem idolatro, nem venero pastor, nem papa, nem padre, porque Jesus não mandou eu ser guiado por esses homens. Ele não mandou eu seguir nenhum líder religioso. Ele mandou eu crer nele, seguir a ele, aprender dele. Amém? Então, aprenda isso. Conheça Jesus, conheça o Evangelho e viva com a sua vida guiada no entendimento da direção de Cristo pelo Evangelho. E você será bem-aventurado. Não através de religião, igreja,
pela direção de líderes que botam milhares e milhões de obrigação, de regra, de peso para o povo viver na religião, como se fosse mérito para ser agraciado por Deus. É tanto sacrifício religioso, é tanta vida devota. O povo hoje tornou-se dependente de igreja e de sacrifícios religiosos dentro da igreja. Porque o povo entende, se não tiver isso, não é de Deus. Se não viver isso, Deus não dá bênção. Se não tiver na igreja, não tem Deus. O povo está dependente de igreja. Perderam o foco, perderam o alvo e se perderam da fé. Cuidado. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e caminhe dirigido seguindo a Ele. E cuidado, para não apostatar dessa fé, dessa direção, porque senão se perde. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Receba essa orientação, instrução, esclarecimento para a edificação da sua vida de fé em Deus. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso em pregar, ministrar a verdade que liberta. Cristo Jesus, o Evangelho da salvação, o poder de Deus.